Na raça, meus amigos! Hoje foi na raça. Salve, salve! Você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Palmeiras 2, São Paulo 1 no último lance da partida, gol de Flaco Lopes. Um jogo que ufa, né? Uma vitória que ufa para o Palmeiras, porque na minha visão era realmente uma partida que era vencer ou vencer, não tinha outra alternativa por todo o contexto. Por quarta-feira, pro time ganhar moral pro jogo contra o Botafogo, sim, mas pelo brasileiro também, meus amigos. Porque era um jogo em casa contra um rival que veio com um time misto, quase reserva. Então era um jogo que o Palmeiras precisava vencer, precisava somar 3 pontos e o resultado, ele é espetacular. Ele traz isso e isso é muito, muito importante. Da maneira que foi, precisa ser um fator que dá moral pro time, que dá gás pro time, que dá esperança, que dá confiança. Foi um Palmeiras que conseguiu mostrar que ainda tem poder de reação. É claro que o jogo, né, você tem ali o Klaus tendo a sua parcela de protagonismo, né, que vou falar sobre isso. Você tem a atuação do Palmeiras que não pode ser deixada de lado. Vou falar sobre todas as questões do desempenho do time hoje, mas é um jogo que era vencer ou vencer e o Palmeiras venceu. Isso é muito importante nesse momento de instabilidade que o Palmeiras vive, acabou de ser eliminado, perdeu pro Botafogo, agora consegue ter um respiro para buscar essa virada na quarta-feira, mas antes disso vamos falar do jogo de hoje e já te convido a deixar o likezinho, né? Pelo amor de Deus, uma vitória em clássico no último lance do jogo, merece o seu likezinho aqui no vídeo e depois de você assistir a minha análise eu quero que você comente também a sua análise, fechou? Então vamos lá, começando do começo, né? Começar primeiro pelo primeiro tempo, que foi um primeiro tempo que eu não achei horroroso, não achei um primeiro tempo ruim do Palmeiras, mas eu achei pouco. Eu achei que foi um primeiro tempo insuficiente por parte do Palmeiras e foi um jogo que ficou muito parado, né? Um primeiro tempo que parece que ficou mais parado do que com bola rolando, realmente. Foi um Palmeiras que entrou com um time que é diferente do time que enfrentou o Botafogo, mas não sei até que ponto vai ser tão diferente do time que vai enfrentar o Botafogo na quarta-feira, né? Foi um Palmeiras que voltou a usar 2 zagueiros e não 3 zagueiros. Também não sei se foi mais por causa da suspensão do Murilo ou mais porque o Abel acha que o ideal para quarta-feira é voltar a usar 2 zagueiros, enfim, são dúvidas que a gente vai sanar ao longo dos próximos dias, mas foi um Palmeiras que entrou com aquela ocupação de espaços que já era muito clássica do Palmeiras e com um time bem próximo daquele que encaixou antes da lesão do Estevão, né? Era um Palmeiras que tinha uma saída de 3 com o Marcos Rocha, o Gomes e o Vitor Reis, tinha Zé Rafael e Richard Rios como dupla de volantes à frente dessa saída, Caio Paulista e Estevão como os dois jogadores bem abertos, aí você tinha o Veiga como um meia mais pela direita, o Lázaro era esse ponto esquerda mais que vinha por dentro para liberar o corredor para o Caio Paulista e o Flaco lá na frente. E foi um Palmeiras que começou até gerando pressão, depois deu uma baixada ao longo do primeiro tempo. Eu senti que foi um Palmeiras que tentou gerar muita jogada de 1 contra 1 pro Estevão e muitas vezes isso ficou um pouco forçado. Muitas vezes o Estevão teve que partir para cima de 2 jogadores sozinho, por exemplo. Então, o Palmeiras precisa sempre colocar o Estevão dentro do jogo quando ele tá em campo, porque de fato ele é o jogador que mais pode fazer diferença. Porém, o Palmeiras tem que saber dosar isso da maneira certa. Eu acho que isso tá faltando nessas últimas vezes aí que o Estevão foi acionado. Eu acho que o Palmeiras teima muito em tentar colocar o Estevão em situação de 1 contra 1 toda hora e muitas vezes acaba colocando ele em situação de 1 contra 2, enfim. Mas foi isso no primeiro tempo. E não foi um jogo, um primeiro tempo que o Palmeiras criou muitas chances claras, né? Até finalizou bastante, deu pra pressionar, mas não criou tantas chances claras e nas poucas oportunidades de finalização que teve, faltou efetividade. Defensivamente, o primeiro tempo o Palmeiras teve alguns períodos de instabilidade. Eu acho que a maior chance do primeiro tempo, inclusive, é do próprio São Paulo. Mais uma vez a marcação deixou a desejar em alguns momentos, né? Eu não vou ficar me repetindo porque acabou de sair um vídeo analisando taticamente essa questão. Mas rolaram alguns momentos em que os dois volantes do Palmeiras, Rios e Zé Rafael, subiam para pressionar os dois volantes do São Paulo e os dois meias do São Paulo ficavam sozinhos nas costas do Zé Rafael e do Richard Rios. E eles tinham espaço. Muitas vezes os laterais ultrapassavam também nas costas dos dois pontas do Palmeiras, do Lázaro e do Estevão, e ganhavam esse espaço também. Então, algumas questões que o Palmeiras precisa se atentar. Tiveram lances de perigo, em um deles o Everton salvou.
E se o Palmeiras vive momentos de instabilidade, se vários jogadores aí que a gente sabe que podem entregar mais, vivem momentos de instabilidade também, o Everton é um cara que não dá pra gente falar um A, né? Ele começou 2024 com aquela falha contra o Corinthians, teve um período ruim, mas desde então o Everton se recuperou e tem ido muito, muito, muito bem. O Everton é um cara que não tem como criticar em nenhum momento dessa fase recente, foi muito bem mais uma vez, certo? Mas é bom o Palmeiras se atentar a isso, porque esse tipo de contra-ataque que o Palmeiras gerou é o típico lance que quarta-feira o Botafogo faria o gol, né? Porque o Botafogo é muito melhor que o time reserva do São Paulo. Agora, o segundo tempo do Palmeiras, ele começa com uma iniciativa que eu já estava esperando antes, com uma iniciativa que era necessária por parte do Palmeiras. Um ritmo mais acelerado dentro do jogo que era necessário dentro desse contexto de precisar vencer, de estar jogando contra um rival misto, quase reserva, né, como eu disse. E aí com menos de 5 minutos, o Veiga já perde um gol que não pode perder, e foi inclusive um lance que começa numa jogada do Estevão, então é um lance que o Palmeiras aciona o Estevão em 1 contra 1, de fato, não contra 2, em 1 contra 1, com condições de desequilibrar, e é isso que o Palmeiras precisa fazer, e a jogada acaba gerando a chance do Veiga, que ele não pode perder. Depois, aos 10 minutos, o Palmeiras faz o seu gol, impedido pra variar, né? Toda hora. Eu acho que dos últimos, sei lá, 15 gols que o Palmeiras fez, 12 foram impedidos. É um negócio impressionante. Mas foi um gol importantíssimo. E aos 13 minutos, o Veiga perde outro gol que não pode perder. Então, foram ali, antes dos 15 minutos, o Palmeiras já teve 3 chances, fez um gol. E por que não pode perder essas chances? Por que ainda essa efetividade não pode faltar por parte do Palmeiras? Porque o Palmeiras, ele não é mais aquela fortaleza defensiva, pelo menos nesse momento de instabilidade. O Palmeiras não é mais aquele time que faz 1 a 0 e você tem certeza que não vai tomar gol, que vai ficar tranquilo, que vai conseguir se defender bem. É um Palmeiras que cede espaço, é um Palmeiras que falha muitas vezes em pressionar a bola. E num lance que o Lázaro fura um corte, o Palmeiras acaba tomando o gol do São Paulo. Não vou besta, né? O Lázaro fura o corte ali pela esquerda, mas é por questões como essa, num jogo grande como esse, que não se pode perder gol. Não pode faltar essa efetividade, assim como quarta-feira vai ser um jogo desses também. O Palmeiras não vai poder ficar tomando gol. Agora, existe um ponto positivo, depois desse gol sofrido, que é o fato do time finalmente mostrar poder de reação. O Palmeiras mostra, porque quando o São Paulo empata o jogo, eu honestamente não achei que o Palmeiras teria a força para reagir. E essa força que o Palmeiras teve para reagir, 2 vezes inclusive, ela precisa continuar. Isso tem que servir de exemplo para quarta-feira e para o resto da temporada também, para sair dessa má fase. Isso precisa servir de exemplo para o Palmeiras. O Palmeiras consegue fazer o gol mais uma vez anulado, e dessa vez anulado de vez, né? Dessa vez não voltou atrás. E eu odeio falar de arbitragem aqui, honestamente, eu odeio. Eu evito sempre, ao máximo. Eu gosto de falar dos 2 times, da parte tática, eu odeio falar de arbitragem, mas o Klaus encontrou um jeitinho de anular aquele gol, né? Numa boa, cara, porque o lance acontece, os jogadores do São Paulo, depois do gol, eles vão reclamar de uma falta do Felipe Anderson, eles nem ligam pro Flaco impedido, o Rafael também nem reclama, eles vão reclamar de uma falta do Felipe Anderson na origem da jogada, que não aconteceu, e o Klaus anula por uma interferência num lance que o goleiro do São Paulo claramente tinha a visão completa do Lázaro finalizando, uma bola que veio em cima do goleiro do São Paulo e ele espalmou pra dentro ainda. Então realmente não fez sentido nenhum esse gol anulado, e que seria a primeira assistência do Felipe Anderson inclusive, né? E depois disso você ainda tem aquele lance de mão do Lucas, né? na falta cobrada pelo Palmeiras, e eu lembro muito bem de um lance do Marcos Rocha no Morumbi, que foi igualzinho, ou até ele tava com o braço menos aberto e que foi pênalti, né? Mas ok, beleza. Eu tava achando que ia ficar por isso mesmo, que bom que o Palmeiras conseguiu o 2 a 1 no fim das contas, né? Porque depois do gol anulado do Lázaro, o Palmeiras não faz grande coisa na partida. O Palmeiras que não consegue pressionar bem a saída de bola do São Paulo, que não consegue gerar grandes chances de gol. O jogo deu uma morrida, né? O Palmeiras não conseguiu ter aquele ímpeto depois do gol anulado, realmente ele deu uma baixada. Mas o Palmeiras tira a vitória, tira os 3 pontos à força ali no final do jogo. E era isso que precisava. O Palmeiras precisa voltar a fazer isso em algum momento. Mérito do Flaco, que precisa ser elogiado sim, porque ele faz o primeiro gol e no segundo gol ele,
pula super alto pra marcar, inclusive num cruzamento do Rony, que impressionante como parece que a especialidade do Rony é esse cruzamento específico, né? Vocês já perceberam isso? Porque o Rony tecnicamente é um cara que deixa a desejar, mas especificamente nesse lance em que ele pega a bola na esquerda, corta pra perna direita pra cruzar, ele já deu um monte de assistência desse jeito. É sempre um cruzamento meio perigoso. Então acho que esse é o lance especialidade do Rony. Mas muito mérito pro Flaco. E é isso que a gente quer, né, do camisa 9 do Palmeiras. Porque o Flaco ele vive nesses altos e baixos, mas no fim das contas a gente quer de fato um camisa 9 que no momento de aperto tire um gol à força, pule no 12º andar e complete um cruzamento mais alto do que o goleiro no momento decisivo para dar uma vitória importante. É isso que a gente quer de um camisa 9 do Palmeiras. E fica meu elogio ao Flaco Lopes aqui também. No fim das contas, eu não acho que é uma atuação que me animou em termos de desempenho do Palmeiras. A gente não pode também ficar se enganando aqui. Eu não posso, por ter sido uma vitória emocionante, eu não posso vir aqui e falar que o Palmeiras jogou muito. Não acho que jogou muito, não acho que é uma atuação. O desempenho do Palmeiras não me anima, não acho que é uma grande evolução do Palmeiras. Só que vencer era fundamental. Vencer esse jogo era fundamental. E da maneira que foi, repito, precisa dar confiança pro time, precisa dar gás pro time, precisa dar esperança pro time, precisa mostrar que aquele Palmeiras ainda tem essa força, que o Palmeiras ainda tem aquela força, né, melhor dizendo. O Palmeiras precisa recuperar isso, precisa recuperar seus melhores jogadores, precisa recuperar essa força mental, precisa recuperar esse poder de reação e tomara que esse jogo tenha sido um passo nessa direção, principalmente pelo que temos pela frente na quarta-feira. Mas a gente não pode esquecer o Brasileirão também não, tá? Porque nessa rodada, eu tô gravando aqui logo depois do jogo, mas 6h30 começa Botafogo e Flamengo. Então, olha só, o Palmeiras ao final dessa rodada ou vai tirar 3 pontos do Botafogo, ou vai tirar 3 pontos do Flamengo, ou vai tirar 2 pontos dos dois times. O que é ótimo, maravilha. Vamos seguir, ainda tem muito Brasileirão pela frente, a gente não pode simplesmente deixar de lado e esquecer e ficar perdendo ponto. Então vamos em frente. Uma última questão que eu quero trazer aqui, e que eu acho que é uma dúvida importante, é o que a escalação que o Abel mandou a campo hoje e o que a atuação do time diz sobre a partida de quarta-feira. Porque, mais uma vez, eu não sei se o Abel colocou 2 zagueiros hoje simplesmente porque o Murilo estava suspenso e ele não queria ficar sem zagueiro no banco, colocar o Naves de titular e não ter reserva no banco, ou se ele acha melhor realmente jogar com uma linha de 4 na quarta-feira. Não sei, é uma dúvida. E na lateral esquerda, hoje voltou o Caio Paulista. Na minha visão, mais uma boa partida do Caio Paulista. Mais uma boa partida. Na minha visão, já era para ele ter sido titular na quarta-feira passada. Ele vinha melhor, o Abel coloca o Vanderlan não vai bem naquela partida. Hoje volta o Caio Paulista. Será que ele vai ser titular? Inclusive, ele sai com uns 25 minutos do segundo tempo, né? Logo antes do São Paulo fazer o gol. Será que o Abel tirou ele já para poupar para quarta-feira? Espero que sim. Na minha visão, o Caio Paulista tá em uma fase muito melhor do que o Vanderlan. Outra coisa, e os volantes? Porque o Abel coloca o Aníbal no banco hoje, imagino que para poupar para quarta também, e ele coloca uma dupla com Zé Rafael e Richard Rios, que é uma dupla, teoricamente, de 2 camisas 8, né? E é uma dupla que o Palmeiras sempre utilizou mais no improviso do que na intenção. Né, o Palmeiras usou bastante essa dupla no ano passado, porque não tinha um camisa 5 titular. Dessa vez chega o Aníbal, e é uma dupla que nunca juntos mostraram que podem funcionar bem coletivamente, né? Justamente por serem jogadores. Nenhum deles tem tanto essa característica de camisa 5, né? O Zé Rafael teve que fazer essa função no ano passado porque não tinha outra alternativa. Então, por que o Abel colocou os dois juntos? Será que foi para ver qual dos dois seria titular na quarta-feira? Será titular na quarta-feira? Porque hoje o Veiga voltou a ser meia. O Abel não colocou o Veiga de meia de novo para voltar ele de volante de camisa 8 na quarta-feira. Eu espero. Então, talvez ele tenha colocado o Zé Rafael e Richard Rios para ver qual dos dois vai ser titular. O Zé Rafael também é outro jogador que sai aos 25 minutos. Será que foi para poupar para quarta-feira? Será que o Zé Rafael volta a ganhar essa vaga? Porque o próprio Estevão também saiu nessa mesma minutagem. O Estevão com certeza será titular na quarta-feira. Então vamos esperar para ver. O Zé Rafael não faz a melhor temporada. Ele tá muito instável fisicamente, mas o melhor do Zé Rafael e o melhor do Richard Rios, eu gosto mais do melhor do Zé Rafael. Mas enfim, a gente precisa ter esse melhor de fato, né? Mas vamos ver, são dúvidas.
tem questões em aberto. Acho que também tem outros jogadores que entraram ao longo do jogo que pedem passagem para quarta-feira, né? O Felipe Anderson ainda não tá no momento que a gente espera, mas ele ainda é um cara que pode desequilibrar, não sei se vai ser titular. O Maurício e o Rômulo são jogadores que pedem passagem. O Maurício, na minha visão, foi bem contra o Botafogo quando foi titular na última quarta-feira. Não sei se vai ser titular também no próximo jogo. Enfim, são dúvidas. Vamos ver. Com certeza eu vou postar mais vídeo aqui ao longo dos próximos dias pra gente desvendar não só a escalação, mas também os caminhos pro Palmeiras virar esse jogo quarta-feira. Se vai virar ou não, eu não sei. Só sei que hoje tinha que vencer de qualquer jeito e acabou vencendo, certo, meus amigos? Agora, comente aqui embaixo o que você achou do jogo, sua opinião, sua análise, concorda comigo, discorda de mim, enfim, comenta aqui embaixo. Não esquece do likezinho e também de se inscrever, fechou? Porque teremos mais análises táticas aí nos próximos dias. Eu te convido a se inscrever, porque aí você não perde mais nada aqui no canal. Fechou, rapaziada? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.